Olá, meus irmãos, graça e paz. Que bom que você está conosco. Nós finalizamos o mês da família em nossa igreja. Estamos iniciando neste domingo o mês de aniversário do Butantã. Que Deus possa falar ao seu coração profundamente, a cada um, a cada família. Nós vamos ter neste culto o testemunho da nossa irmã Marta, contando a obra poderosa que Deus fez para estarmos hoje participando desta igreja. Que Deus possa falar profundamente ao seu coração também. Nós queremos convidar você a louvar ao Senhor, a adorar o nosso ministério e também receber a palavra que será trazida pelo pastor Jonas. Tenho certeza que vai ser uma palavra ungida, consagrada. Eu tenho certeza que Deus vai realmente falar a cada família, a cada irmão e a cada irmã que estará participando. Que Deus possa, durante todo esse mês de aniversário, nós teremos pastores convidados, que Deus possa também falar através da vida deles. Quero convidar você neste momento, neste início do nosso culto do mês de aniversário, orar para abençoar não apenas este momento, mas durante todo esse tempo estaremos agradecendo a Deus por tudo que Ele tem feito durante esses 38 anos de existência da nossa querida igreja. Convido você a orar, fechar os teus olhos para pedir a Deus a bênção também. Nosso Deus e nosso Pai, nós queremos te agradecer, ó Deus, pelo tempo de existência da nossa igreja. Queremos te agradecer, ó Deus, por esse início de mês de aniversário. Que o Senhor continue falando conosco, revestindo, ó Pai, a igreja com a autoridade do Senhor, com unção, com graça, com sabedoria, nos dando saúde, Senhor. Que este mês continue sendo um mês de renovação, de experiências profundas com o Senhor em cada família, Pai. Nós colocamos as nossas vidas mais uma vez na Tua presença. Abençoa o nosso culto, Senhor, para a Tua honra e para a Tua glória. Nós oramos em nome de Jesus. Amém e amém. Graça e paz, amados. Nesse mês de aniversário da Igreja Metodista do Butantã, me pediram para contar uma história da minha época, já que eu sou da família fundadora. É difícil escolher uma história só, mas eu pedi para Deus que me trouxesse à memória algo que edificasse a igreja. Bom, na década de 70, eu era uma juvenil, tinha 12, 13 anos, e eu lembro que a nossa igreja tinha muitas crianças, mais de 100 crianças, sendo que 70% de quem frequentava a igreja eram crianças. E nós tínhamos a Dalila, que era conselheira dos juvenis e dos jovens, uma mulher de Deus, e a sua filha Vilma, que era do departamento infantil e ficava com a classe maior de crianças. E um dia a Dalila chegou e falou assim: olha, eu não posso mais ficar com vocês, meu marido foi transferido para Campinas e nós vamos deixá-los. Isso foi muito repentino e foi rápido, e eu me lembro que foi aquele chororô, e os adultos clamavam. Nós tínhamos poucos adultos, mas todos eram liderança absoluta, e eles clamavam pedindo a Deus para que viessem pessoas para substituí-las. Lembro dos meus pais pedindo a Deus que viessem pessoas que tivessem o mesmo amor que Dalila e Vilma. Passados uns dias, chegou na congregação um casal, Levi e Ângela. E o Levi disse: olha, nós estamos vindo do Espírito Santo, somos da Igreja Metodista em Vitória, e nós gostaríamos de trabalhar na obra do Senhor enquanto nós estivermos aqui em São Paulo. O Levi ia fazer doutorado na USP e ele queria então ser bênção naquele lugar. Nós perguntamos: o que você faz na sua região? Ele falou: olha, eu trabalho com jovens, é meu chamado, e a minha esposa tem um ministério no departamento infantil. Então, nós pensamos: meu Deus, que resposta linda, né? E eles começaram a trabalhar imediatamente. Foram anos maravilhosos, de bênção. O Levi trabalhou com os jovens e juvenis, com a cidade, né? E ele montou grupo musical, né? Grupo de jovens, e ele não tinha o dedo indicador e o médio da mão direita, mas tocava violão como ninguém, e montou grupo de louvor. Foi bênção, bênção e bênção. A Ângela, no departamento infantil, assumiu então aquela classe, e
eu posso dizer para vocês que eu lembro com muito carinho. Recentemente, a Ângela me achou nas redes sociais, veio nos fazer uma visita e ela ficou maravilhada como a igreja do Butantã se transformou numa bênção, virou essa igreja maravilhosa que ela conheceu quando congregação. O que eu quero te dizer com esse testemunho é que você seja bênção onde você estiver, de norte, sul, leste a oeste. Se você veio, se estabeleça ali na obra do Senhor, arregace as mangas e faça o trabalho, que você pode ser resposta de oração para aquela comunidade. E se você quiser trabalhar junto conosco, estamos na Rua Boturoca, esperamos por você. Igreja Metodista do Butantã, parabéns, você faz a diferença nesse bairro. Graça e paz, igreja. É uma alegria muito grande estar iniciando esse mês de aniversário. Nós sabemos que temos passado por tempos muito difíceis, mas nós não podemos esquecer que o nosso Deus não perdeu o controle. Nós não podemos esquecer que Ele continua sendo rei, Ele continua no comando. Eu queria trazer uma passagem para que a gente pensasse um pouco sobre isso, que se encontra em Romanos 15, no versículo 13, que diz assim: E o Deus da esperança vos encha de todo gozo e paz no vosso crer, para que sejais ricos de esperança no poder do Espírito Santo. Como eu disse, nós sabemos que são tempos difíceis, mas nós não podemos perder a esperança de que um amanhã melhor virá. Feche os seus olhos, vamos orar antes de iniciar o tempo de louvor. Pai, nós te agradecemos porque o Senhor continua sendo dono da esperança, porque o Senhor continua sendo aquele que inspira, o Senhor continua sendo aquele que transforma, e nós cremos que esse tempo vai passar. Nós cremos porque o Senhor continua com o comando nas mãos, o Senhor continua sendo aquele que dá direção, o Senhor continua sendo aquele que nos dirige. Então nós pedimos para que o Senhor abra os nossos olhos, limpe os nossos olhos, para que a gente o enxergue como luz outra vez. Em nome de Jesus. Tu és santo, Senhor.
precisamos todos os dias. Por isso nós levantamos o trono a ti, Jesus. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. A ti fazemos um trono de louvores. Ó, vem Jesus e toma o teu lugar. Diga a ti. A ti fazemos um trono de louvores. Um trono de
tudo pode. És o que venceu a morte, majestoso, poderoso. És o Deus que tudo vê, o Deus forte, tudo pode. És o que venceu a morte. Senhor, nós te agradecemos. Nós te agradecemos porque podemos crer que se nem a morte existiu, quem dirá um tempo desses? Nós te agradecemos porque podemos crer que o Senhor é dono do amanhã. Nós sabemos, como diz a tua palavra, que o coração do homem pode fazer planos, e nós tínhamos muitos, mas a resposta sempre será sua. O plano maior sempre será seu, e por isso nós te agradecemos. Em nome de Jesus. Amém. Graça e paz, amados irmãos e irmãs, que alegria poder estarmos juntos mais uma vez nessa noite. E esse é um tempo muito especial para nós aqui da Igreja Metodista no Butantã. Estamos completando 38 anos de vida e missão. E nós queremos fazer um convite especial a você para estar conosco durante todo esse mês, onde nós teremos programação muito especial, pastores convidados que estarão trazendo um recado de Deus ao nosso coração. E eu quero compartilhar com vocês um texto da Palavra de Deus que se encontra no livro de Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1. Neemias, capítulo 1, a partir do versículo 1, e diz assim a palavra do Senhor. As palavras de Neemias, filho de Acalias. No mês de Quisleu, no ano 20º, estando eu na cidade de Suzã, veio Anani, um de meus irmãos, com alguns de Judá. Então lhes perguntei pelos judeus que escaparam e que não foram levados para o exílio e acerca de Jerusalém. Disseram-me, os restantes que não foram levados para o exílio e se acham lá na província, estão em grande miséria e desprezo. Os muros de Jerusalém estão derribados e as suas portas queimadas. Tendo eu ouvido estas palavras, assentei-me e chorei e lamentei por alguns dias, e estive jejuando e orando perante o Deus dos céus. E disse, ah, Senhor Deus dos céus, Deus grande e temível, que guardas a aliança e a misericórdia para com aqueles que te amam e guardam os teus mandamentos. Estejam, pois, atentos os teus ouvidos e os teus olhos abertos, para acudires à oração do teu servo, que hoje faço à tua presença dia e noite pelos filhos de Israel, teus servos. E faço confissão pelos pecados dos filhos de Israel, os quais temos cometido contra ti, pois eu e a casa de meu pai temos pecado. Temos procedido de todo corruptamente contra ti, não temos guardado os mandamentos, nem os estatutos, nem os juízos que ordenastes a Moisés teu servo. Lembra-te da palavra que ordenastes a Moisés teu servo, dizendo, se transgredirdes, eu vos espalharei por entre os povos, mas se vos converterdes a mim e guardardes os meus mandamentos e os cumprirdes, então, ainda que os vossos rejeitados estejam pelas extremidades do céu, de lá os ajuntarei e os tirarei para o lugar que tenho escolhido para lhe fazer habitar o meu nome. Estes ainda são teus servos e o teu povo que resgataste com teu grande poder e com a tua mão poderosa. Ah, Senhor, estejam, pois, atentos os teus ouvidos à oração do teu servo e dos teus servos que se agradam de temer o teu nome. Concede que seja bem-sucedido hoje o teu servo e dá-lhe mercê perante este homem. Neste tempo eu era copeiro do rei. Amém e amém. Eu quero ainda orar com você, pedir que o Espírito Santo venha ministrar ao nosso coração. Vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, graças te damos, Senhor,
por esse tempo de celebração, esse tempo de festa, esse tempo de alegria, em que, como Igreja Metodista aqui no Butantã, podemos celebrar 38 anos, Senhor. Muito obrigado porque ao longo dessa história o Senhor se fez presente, um Deus tremendo, um Deus maravilhoso, um Deus que verdadeiramente tem nos sustentado, tem nos fortalecido e tem ajudado o teu povo a caminhar segundo o teu propósito, Pai. Agora que lemos a tua palavra, nós clamamos, Senhor, fala ao nosso coração, renova em nós o ânimo, a alegria, a motivação, ó Pai, em nome de Jesus, concede-nos sonhos, visões daquilo que ainda o Senhor deseja fazer no nosso meio. Nós, ó Deus, abençoamos os teus filhos e filhas que nos assistem nessa noite, que sejam também, ó Deus, renovados pela unção do teu Espírito. Nós oramos assim gratos a ti, em nome do Senhor Jesus. Amém. Glória a Deus, amados irmãos e irmãs. Que texto maravilhoso, que texto tremendo, esse texto de Neemias. Na verdade, todo o livro de Neemias, ele é um livro maravilhoso que fala acerca da restauração de um povo. Esse povo viveu 70 anos lá na Babilônia, escravos, cativos, estavam ali oprimidos, estavam entristecidos ali na Babilônia durante 70 anos. E no Salmo 137, o salmista, falando da realidade que aquele povo estava vivendo, ele relatou: às margens do rio da Babilônia, nós nos assentávamos e chorávamos, lembrando-nos de Sião. Havia, na verdade, uma saudade muito grande do templo, da casa de Deus, da sua terra querida. E aquele povo estava vivendo esse tempo de dificuldade tremenda, a cidade estava destruída, Jerusalém destruída, devastada, e Neemias, então, ao saber dessas notícias, Neemias, ele chora, ele se quebranta, porque ele amava aquele povo querido que estava vivendo um tempo tremendo de adversidade, um tempo de humilhação, um tempo de caos, um tempo de grande e profunda tristeza. Mas Deus tinha um propósito em tudo isso, conforme relata aqui mesmo Neemias. O povo havia se distanciado dos propósitos do Senhor, havia se voltado não para o seu Deus único e verdadeiro, mas o povo começou a adorar outros deuses, o povo começou a não observar os princípios e os mandamentos do Senhor. E Deus permitiu então que o povo pudesse ser levado ali para a Babilônia e ali pudesse estar durante 70 anos. Mas chegou um tempo novo, chegou um tempo de restauração, chegou um tempo de mudança. E Neemias, ele é aquele que vai, juntamente com Esdras, juntamente com outros líderes, ele vai estar exatamente à frente desse movimento de restauração, de reestruturação, aquele movimento de reforma social, reforma política, reforma religiosa na vida do povo de Israel. E esse povo, amados irmãos, é um povo que verdadeiramente estava desejoso de experimentar algo novo, de serem reestruturados segundo o propósito de Deus. Mas essa era uma missão muito difícil. E Neemias sabia que era uma missão tremendamente complexa. E certamente todo o processo de restauração, de recomeço, ele não é fácil. Todo o processo em que nós estamos envolvidos no sentido de podermos reestruturar as nossas vidas, reestruturar a vida da igreja e nos recompor, sempre é mais complicado. Mas nós temos a certeza de que se nós nos voltamos para Deus, Deus ele se faz presente na nossa história e na nossa vida, assim como foi aqui na história e na vida do povo de Deus. Nós estamos vivendo também um tempo de crise, um tempo de pandemia, um tempo em que nós estamos tendo que nos reinventar, um tempo em que nós estamos, na verdade, na expectativa de poder também voltar a nos congregar, estarmos juntamente no templo, adorando esse Deus vivo e Deus poderoso. Certamente será também um tempo de reestruturação na vida da igreja, né? Certamente nós teremos que ter novas formas de atuação. Deus está nos chamando também para que nós possamos ser criativos e possamos adotar novas estratégias, novas dinâmicas com aquilo que nós aprendemos aqui nessa experiência de pandemia. É um tempo novo, assim também como era um tempo novo ali
para Neemias, em que ele estava exatamente desejoso de estar ali em Jerusalém para liderar essa grande reforma. Mas eu queria, nessa oportunidade, nesse tempo de festa, nesse tempo de grande alegria que nós estamos vivendo, pois 38 anos é uma boa caminhada na nossa história. Eu queria compartilhar com vocês essa palavra. Eu queria compartilhar porque essa palavra é uma palavra que fala sobre restauração, é uma palavra que fala sobre estruturação, essa é uma palavra que fala sobre reformas, é uma palavra que na verdade nos indica um novo momento, novos sonhos, novos projetos, eles estão sendo aqui gestados para que o povo pudesse experimentar algo novo da parte de Deus. E é interessante, amados irmãos, porque Deus aqui, ele vai no seu tempo trabalhar de forma milagrosa, fazendo verdadeiramente uma mudança radical na vida do seu povo. Há uma frase de um teólogo chamado A.W. Tozer que ele diz assim: Deus está procurando pessoas com as quais possa fazer o impossível. E certamente Deus ele procura pessoas assim como eu, como você, procura igrejas que com ele estejam dispostos a fazer o impossível. E era exatamente isso que Neemias aqui, ele estava desejoso, de que Deus pudesse fazer o impossível, porque humanamente falando, aquela obra de restauração, ela humanamente falando não tinha como ser concretizada, não tinha como ser efetivada. Mas ele acreditava nesse Deus tremendo, esse Deus poderoso que faz o impossível acontecer. Esse Deus que quebra cadeias, quebra grilhões, esse Deus que restaura, esse Deus que cura, esse Deus que levanta aquele que está abatido, esse Deus que traz uma nova experiência, que traz sonhos ao coração daquele que já não tinha mais perspectiva de vida. Então é esse Deus que nós cremos, e por isso aqui Neemias, ele se coloca primeiro diante desse Deus maravilhoso, desse Deus tremendo, clamando a ele, para que ele venha, ele intervenha e ele faça o impossível acontecer. Mas como é que Deus ele pode fazer o impossível acontecer na vida da nossa igreja, na sua vida? Primeiro, amados irmãos, ele usa pessoas, Deus ele usa igrejas que, na verdade, são aqueles que vão acreditar que podem ser usados como instrumentos nas mãos de Deus para servir as pessoas. Ou seja, quem são essas pessoas? Quem são essas igrejas que estão, na verdade, em busca da restauração? São pessoas e igrejas que estão disponíveis nas mãos de Deus, estão sensíveis às necessidades do seu povo. Pessoas disponíveis nas mãos de Deus, pessoas sensíveis às necessidades daqueles que precisam de ouvir a palavra do Senhor. É muito interessante que Neemias aqui, ele está se colocando à disposição de Deus. Nenhuma obra Deus vai fazer se nós não nos colocarmos à sua disposição para que ela seja feita. E eu sei que ao longo dessa história, muitas e muitas pessoas se colocaram à disposição para que hoje nós, como Igreja Metodista no Butantã, pudéssemos chegar a celebrar 38 anos de vida em missão. Muitos se comprometeram com essa obra, muitos se dispuseram a colocar as suas mãos, os seus dons, os seus talentos, para que essa obra ela possa, de fato, ser uma realidade. E aqui Neemias também, ele é alguém que se coloca disponível nas mãos de Deus. Neemias, ele é uma pessoa aqui sensível às necessidades daqueles que estavam ali sofrendo. E Neemias, ele se coloca como um consolador. Aliás, o nome Neemias significa confortador, dado por Deus, ou aquele que consola. Neemias, ele foi levantado para consolar o povo. E o consolador é aquele que tem sensibilidade com a dor do outro. Neemias viu ali tudo sendo destruído, ele perguntou a Anani, como é que estão meus irmãos em Jerusalém? E ele ouviu que eles estavam em grande miséria, em grande dor. E Neemias então se coloca sensível, alguém que está aberto para que Deus possa fazer o impossível acontecer.
E assim também, amados irmãos, Deus, ele está procurando pessoas que estão disponíveis nas mãos de Deus, pessoas que estão sensíveis às necessidades de um povo que carece de restauração, de transformação, de cura, de mudança. E louvado seja o nome do Senhor, porque de fato nesse tempo que nós aqui estamos, nesse tempo que nós celebramos 38 anos, nós temos visto a mão de Deus nos sustentando, nos guardando e nos impulsionando para que nós possamos trabalhar, alcançando vidas para a glória do nome do Senhor. Então, amados, Deus vai fazer o impossível acontecer quando houver disponibilidade, quando houver sensibilidade. E eu quero te desafiar para que você continue se colocando disponíveis nas mãos de Deus. Deus quer usar os seus dons, os seus talentos, o seu ministério. Deus quer usar a sua vida como instrumento para que outros também sejam de fato alcançados, para que a obra de Deus ela possa avançar, para que a obra de Deus ela seja uma realidade. Ele quer que nós nos coloquemos plenamente à sua disposição, assim como Neemias, que se levantou ali com lágrimas, se levantou ali com prantos, quebrantado diante da presença do Senhor, porque estava incomodado com uma realidade que não deveria existir, uma realidade que precisava de ser mudada, transformada. Hoje Deus também está nos chamando aqui no Butantã, para que nós possamos ter também essa disponibilidade cada vez maior, essa sensibilidade, para que vidas também sejam alcançadas e a obra de Deus ela seja uma realidade. Mas quem é que Deus está chamando para que com ele possa fazer o impossível? Deus chama também pessoas, igrejas que possam buscar a realização de transformação de uma realidade, mas são pessoas que sonham em projetos que talvez humanamente sejam impossíveis. Então Deus está exatamente buscando pessoas que possam sonhar em projetos que humanamente sejam impossíveis, mas que segundo o propósito de Deus, ele vai acontecer. Porque pode ser difícil, mas nada é impossível para Deus. E nós, amados irmãos, ao vermos aqui a experiência de Neemias, nós vemos que estava tudo desolado, destruído. Na verdade, os muros de Jerusalém, eles estavam derrubados há 120 anos. É isso mesmo. Há 120 anos, aqueles muros, eles estavam derrubados. E Neemias, então, se coloca, se levanta, crendo que Deus poderia concretizar aquela obra. E nós também precisamos crer que, embora pareça impossível, Deus quer levantar uma igreja realmente restaurada, uma igreja que haverá de crer nas promessas que Deus tem para ela. E sabemos que é um grande desafio. Todas as igrejas, elas têm as suas lutas, têm as suas batalhas, têm as suas dificuldades. Mas nós temos que crer que Deus pode nos usar. Deus pode usar a mim, usar a você. Mas é preciso que nós possamos acreditar na possibilidade de restauração, na possibilidade de reconstrução, na possibilidade de crer que Deus pode mover com grande poder aqui no nosso meio. E foi isso que aconteceu. Neemias, ele acreditou no seu projeto, no projeto que Deus colocou no seu coração. Neemias acreditou que aquilo poderia ser mudado, ser transformado, que Deus poderia fazer algo novo ali naquela realidade. E ele procurou colocar diante de Deus os anseios do seu coração, o seu projeto. Ele orou, ele se colocou diante do Senhor, e assim também devemos fazer, colocar os nossos projetos diante de Deus e podermos também depender de Deus. Precisamos estar sempre em oração, uma igreja que ora, uma igreja que se humilha diante da presença de Deus, para que ele revele a nós os seus projetos, os seus sonhos, aquilo que está no seu coração. E é assim que Deus faz. Deus, ele, ao começar uma grande obra na nossa vida, uma grande obra na nossa igreja, Deus sempre nos aponta o caminho da sua dependência, o caminho do quebrantamento, o caminho da oração, o caminho da entrega. E ele soube esperar o tempo de Deus acontecer. Nós não podemos estar ansiosos. Muitas vezes nós nos deixamos levar pela ansiedade. Queremos que Deus ele realize os seus sonhos humanamente impossíveis na nossa vida, na vida da nossa igreja, mas nós muitas vezes não temos paciência para esperarmos o tempo de Deus.
Neemias aqui ele orou, Neemias se consagrou, Neemias ele jejuou, e ele passou 4 meses orando, jejuando, até que Deus pudesse ali dar uma direção clara para aquilo que ele deveria fazer, para que ele pudesse agir, não no seu tempo, mas no tempo de Deus, na hora de Deus, porque a oração, ela tem que estar aliado também à prudência. Elas têm que andar de mãos juntas, oração e prudência, para saber a hora de Deus, o momento de Deus, e não nos precipitarmos. E foi exatamente isso que aconteceu aqui. Neemias, ele ora buscando exatamente a realização desse sonho que humanamente era impossível. Mas ele confia no Senhor, ele coloca os seus projetos diante do Senhor, ele depende de Deus, ele se sujeita ao tempo de Deus para que aquilo pudesse ser concretizado na vida do povo. Só então, Neemias ele se dirige para Jerusalém, porque ele ali, ao se dirigir para Jerusalém, ele sabia que era a hora de Deus, o tempo de Deus para que tudo pudesse ser concretizado. Nós estamos vivendo tempos difíceis, como eu disse. Talvez muitos de nós estejam ansiosos também, aguardando um tempo de restauração na nossa vida pessoal, na nossa vida familiar. Mas nós precisamos aquietar o nosso coração. Nós precisamos saber que Deus ele tem a hora certa de agir. Deus não chega atrasado, ele sabe o tempo de todas as coisas, mesmo aquelas coisas que parecem fugir o nosso controle, mesmo quando nós nos sentimos incapazes, mas Deus, ele continua regendo, ele continua soberano sobre todas as coisas. E Neemias tinha essa consciência de depender da vontade de Deus, do propósito de Deus, está alinhado com aquilo que Deus desejava que pudesse ser feito na vida do povo. E ele então pôde aguardar o tempo certo. Vamos aguardar o tempo certo, vamos aguardar o momento de Deus agir, mas isso em oração, isso em consagração, para que Deus esteja a cada dia revelando o seu projeto, a sua vontade para a nossa vida pessoal e também para a vida da nossa igreja. Eu tenho certeza de que Deus, ele quer realizar uma grande obra, ele quer fazer o impossível acontecer juntamente comigo e juntamente com você. E finalmente, queridos irmãos e irmãs, além de Deus, ele está procurando pessoas que com ele faça o impossível, pessoas que de fato vão se colocar disponíveis e sensíveis nas mãos do Senhor. Além dele estar desejoso de procurar pessoas que possam de fato acreditar na realização de sonhos humanamente impossíveis, de situações extremamente difíceis e complicadas. Deus também, ele chama pessoas para que com ele possa fazer o impossível, pessoas, igrejas que entendem que há uma urgência, uma necessidade vital para que isso possa de fato acontecer no tempo que realmente está no seu coração. Ou seja, Deus ele chama pessoas que estão entendendo que de forma essa restauração, essa mudança, essa reforma, ela possa se tornar uma necessidade vital para a nossa vida. Nós precisamos desejar isso. Nós precisamos entender que isso é fundamental para nós e para a vida da igreja. Essa restauração, esse tempo novo, esse tempo de reestruturação, ele é vital, porque Deus, ele trabalha em meio às dificuldades, em meio aos problemas. E aqui quando nós olhamos para a realidade de Jerusalém, os problemas ali eram gigantescos, e pareciam que eram, na verdade, insolúveis. Mas, amados irmãos, nós vemos que, de fato, havia uma esperança, uma busca, uma certeza de que aquele era o tempo de Deus agir. E eu creio que esse é o tempo também que Deus está nos chamando, para que nós possamos estar alinhados com Ele, para que a vontade dEle se estabeleça no nosso meio. Havia ali naquele tempo muita pobreza, havia desânimo, havia descréditos, ali havia forte oposição. A restauração ali era vital, a restauração ali era urgente, porque havia desunião, havia desânimo, havia fraqueza espiritual, o inimigo parecia que ia prevalecer. Mas ali, amados irmãos, Neemias e aqueles que com eles estavam cientes que não podiam falhar. E eu quero dizer para você,
você também está sendo desafiado por Deus a se levantar, porque hoje é o tempo que Deus está te chamando. Para que você possa se levantar na sua casa, para que você possa se levantar no seu trabalho, para que você possa se levantar na sua família, para que você possa se levantar na igreja como homem e mulher de Deus. Deus está nos chamando agora. E Deus, Ele quer usar a nossa vida, porque muitas são as necessidades, muitas são as carências. Nós estamos vivendo numa sociedade desestruturada, nós estamos vivendo numa sociedade radicalizada, nós estamos vivendo numa sociedade que carece profundamente da glória de Deus sobre as suas vidas. E Deus está nos chamando exatamente para esse tempo. E para que isso aconteça, é preciso que nós possamos estar em unidade como igreja, possamos estar em comunhão. Porque Neemias aqui chamou o povo para trabalhar, porque ele jamais teria feito aquilo sozinho. Aquela era uma tarefa grande que era necessário cooperação, era necessário participação, era necessário envolvimento. E eu quero dizer para você também que essa obra que Deus Ele quer continuar realizando na vida da nossa igreja, ela depende de mim e depende de você. É preciso que nós possamos estar unidos, porque a união, ela nos protege, a união, ela nos dá força, a união, ela nos ajuda a enfrentar as oposições, as batalhas, as dificuldades. A união, ela é fundamental para que haja o derramar de Deus sobre a vida da nossa igreja. Nós precisamos estar em unidade e em amor sempre para que nós possamos vencer os desafios que nós temos diante de nós. Porque, amados irmãos, essa restauração, essa reestruturação, essa reforma, esse tempo novo para o qual Deus está nos chamando, é um tempo que é necessário que nós percebamos que é um tempo urgente. Deus está nos chamando para que nos posicionemos agora, para que Ele possa fazer uma grande obra na nossa vida. A palavra de Deus nos diz: santificai-vos, porque amanhã o Senhor fará maravilhas no meio de vós. Se nós nos posicionarmos hoje, Deus vai fazer algo tremendo na nossa vida familiar, na nossa vida pessoal e também na vida da nossa igreja. Que tempo, amados irmãos, maravilhoso. Os muros ali de Jerusalém foram construídos, ou reconstruídos em 52 dias. O milagre de fato aconteceu. O impossível aconteceu. Deus está procurando pessoas que com Ele possam fazer o impossível. Deus está procurando homens e mulheres para que Ele possa realmente realizar coisas tremendas. Homens e mulheres que estejam de fato disponíveis diante de Deus, sensíveis às necessidades do seu povo. Está procurando homens e mulheres, igrejas, que estejam de fato acreditando que aqueles projetos que humanamente parecem ser impossíveis a acontecer, eles de fato acontecerão. Deus está procurando homens e mulheres e igrejas que se colocam à sua disposição para poder entender que há uma urgente necessidade de transformação, de restauração. As pessoas estão carentes e eu tenho certeza de que Deus, através da unidade, através do nosso fortalecimento espiritual conjunto, Deus também fará coisas tremendas acontecer aqui no nosso meio. Que Deus possa nos abençoar, que Deus te levante com poder e graça, que Deus continue sustentando a vida da nossa igreja, que Deus continue restaurando, que Deus continue curando, que Deus continue levantando e que nós possamos estar alinhados com a sua vontade, porque esse é um tempo de restauração, esse é um tempo de novos sonhos, de novas visões, de novas percepções. Nós, assim como o salmista clamou, nós temos que clamar: restaura, Senhor, a nossa sorte. Restaura, Senhor. Que Deus continue trazendo restauração sobre a vida da nossa igreja, sobre a sua vida pessoal, sobre a sua casa, sobre a sua família. O nosso Deus é um Deus de restauração. E Deus quer fazer o impossível através da minha vida e através da sua vida. Nós vamos orar e nós vamos pedir a bênção de Deus sobre cada um de nós. Se você puder,
feche os seus olhos, curve a sua fronte e vamos orar e vamos pedir que Deus, nesse tempo de aniversário, o Espírito Santo do Senhor continue soprando esse vento de renovação, de restauração, de avivamento no nosso meio. Curve a sua fronte e vamos orar. Querido Deus, nosso Pai, nós estamos vivendo tempos, ó Deus, desafiadores. E nós sabemos que esse é o tempo do Senhor agir. Essa é a hora de o Senhor, ó Deus, visitar o teu povo. E nós clamamos em nome de Jesus que o Senhor, ó Deus, continue despertando-nos, ó Deus, para que nós possamos crer que contigo o impossível pode acontecer. Ah, Deus amado, sabemos das nossas limitações, sabemos dos nossos recursos que são, ó Pai, poucos, ó Pai, escassos, mas nós sabemos que o Deus que nós cremos é um Deus poderoso, que pode fazer infinitamente mais do que tudo quanto nós pedimos ou pensamos, conforme o seu poder que se manifesta na nossa vida. Por isso, meu Deus, põe a tua mão poderosa sobre a vida da nossa igreja que completa 38 anos, que o Senhor esteja nos levantando com teu poder, que o Senhor, ó Deus, esteja nos preparando para esse novo tempo, Pai, em nome de Jesus, onde coisas serão ressignificadas, mudadas, mas que acima de tudo, meu Deus, o nosso coração esteja realmente, ó Pai, disponíveis às tuas mãos, sensíveis à tua voz, ó Pai, e que, ó Deus, possamos exercer sempre a nossa fé, crendo que o Senhor é o Deus que pode fazer o impossível acontecer, Pai, em nome de Jesus, que seja assim, e que assim, ó Deus, nós possamos ver coisas tremendas acontecerem aqui, ó Deus, no meio do nosso povo, Pai, e assim outras vidas também sejam alcançadas, sejam restauradas, sejam, ó Deus amado, reformadas, mudadas para a glória do nome do Senhor. Assim como, ó Deus, Neemias experimentou um novo tempo, Pai, nós também profetizamos um novo tempo na vida da nossa igreja, um novo tempo na vida do nosso povo, Pai, que seja assim, para que o teu nome seja exaltado e seja glorificado. Nós te agradecemos e te louvamos em nome do Senhor Jesus. Amém e amém. Amém, querido irmão, querida irmã, em nome de Jesus. E nós queremos que você permaneça conosco, porque nós vamos agora ter a oportunidade de participarmos da ceia do Senhor, nos lembrando do sacrifício que Jesus fez na cruz do Calvário para nos salvar, aquele que pagou um grande preço para a nossa salvação. Você pode também acessar o WhatsApp da nossa igreja, também o link vai estar disponibilizado lá. Então, se você tiver alguma dificuldade, não tem problema, é só você recorrer lá ao nosso WhatsApp e você então vai poder entrar no Zoom, né, onde o culto agora estará sendo ao vivo. Né, nós vamos participar da ministração da ceia do Senhor, todos nós unidos juntos, né, no mesmo momento. Nós vamos estar juntos participando da ceia do Senhor ao vivo. Deus abençoe e vamos então nos preparar agora para esse momento da ceia em que vamos estar participando da comunhão do corpo e do sangue de Jesus. Que Deus te abençoe e que Deus continue nos abençoando. Em nome de Jesus.